O Jornal do Meio-Dia está de volta e órgãos e instituições têm se manifestado cada vez mais sobre a continuidade da intervenção do Estado na saúde de Cuiabá. Um deles é o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E o coordenador da comissão especial criada para acompanhar o trabalho de intervenção emitiu um parecer pela prorrogação da intervenção até o dia 31 de dezembro deste ano, conforme o pedido do Ministério Público Estadual. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa ao vivo com o conselheiro do TCE, Sérgio Ricardo. Boa tarde, conselheiro, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde. Conselheiro, o prefeito Emanuel Pinheiro disse nesta segunda-feira que a intervenção é uma injustiça, né? Que é um erro histórico, né? E que a verdade um dia vai surgir. O senhor emitiu esse parecer pela prorrogação na condição de conselheiro. Qual conselho o senhor daria para Emanuel Pinheiro? Olha, o Tribunal de Contas não decidiu e não definiu isso sozinho. Isso é um fruto de um pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que solicitou ao Tribunal de Justiça, para o desembargador Orlando Perry, que é o relator, que nos solicitou um parecer. Então, quando a gente analisa a situação, e nós conhecemos a saúde de Cuiabá há décadas, a saúde de Cuiabá nunca foi a mais perfeita, como nem no Brasil inteiro a saúde é ruim, né? Mas nós chegamos agora a um ponto em que uma série de situações, e inclusive a dificuldade de relação política entre dois gestores, entre o gestor do município e o gestor do Estado, né? E a saúde vivia um caos, não é, conselheiro? Isso, a saúde já vinha numa situação muito delicada, né? Enormes filas, 100 mil pessoas numa fila, esperando desde um exame, uma consulta e uma cirurgia. Levantamentos que já nos chegaram, nos mostraram que pelo menos 17 mil pessoas morreram nas filas, nessa espera, desde 2014 até 2021, 2022. Então aí tem alguma questão totalmente desencontrada. Aí, na minha modesta opinião, né, como mato-grossense, como cuiabano, como quem vive aqui, como quem conhece, como ex-jornalista, como ex-deputado, ex-vereador, eu conheço, né? E isso nos leva à certeza de que o procedimento, ele tinha que mudar. E o mudar era o quê? Era uma formatação diferente de gestão com dinheiro. Com dinheiro. Então, quando o Tribunal de Contas vem e orienta no sentido de dar continuidade à intervenção, coloca uma série de condições, dentre as quais que haja dinheiro no processo. E da onde que pode vir o dinheiro? Do governo do Estado, da própria prefeitura, através da arrecadação de ICMS e do IPVA, enfim, mas não se faz saúde sem dinheiro. Então, hoje, o que a gente observa, né, é que a intervenção está cumprindo o seu papel, as cirurgias estão sendo feitas, as UTIs estão sendo liberadas e o Tribunal de Contas está vendo, sendo cumpridos pela intervenção, as orientações que deu. Então, a pergunta para o Emanuel, né? Bom, tenhamos paciência para ver como vai ser no futuro, né? O conselho é paciência. É paciência. Conselheiro, agora, o Tribunal de Contas do Estado, né, na sua função primordial, poderia, de certa forma, ter evitado esse caos que se instaurou e já era, de certa forma, anunciado, porque por várias vezes as contas da Prefeitura foram aprovadas com ressalvas de insuficiência financeira. E aí a pergunta é, há alguma responsabilidade do tribunal nisso? Porque a própria Prefeitura, ela admite o rombo de mais de 200 milhões de reais na saúde. Então, por que não foi tomada uma medida quando ainda era tempo, por exemplo, lá em 2020, já era apontado esse rombo? Veja só, a sua pergunta é excelente. E é claro, há de se imaginar, mas o tribunal não viu quando julgou Exatamente. As contas? Sim, o tribunal viu tudo e sugeriu e disse, olha, está errado,
olha, conserta, olha, veja, olha, redirecione, olha, faça, planeje direito a LOA, não planeje uma LOA acima do que aquilo que vai arrecadar. Então o tribunal avisou. Aí chegou o momento em que as providências não foram tomadas pela gestão, o que ocorre? Ocorre um pedido de intervenção que é o Ministério Público que pede, solicitou ao Tribunal de Justiça, e a nós, diante de tudo aquilo que já havíamos alertado, já havíamos mostrado, o caminho é esse. Teve todas as oportunidades de gerir de acordo com as necessidades e com os apontamentos. O Tribunal de Contas sempre apontou, sempre demonstrou, sempre mostrou, até o momento em que a forma de se mudar o caminho das coisas é justamente aprovando a intervenção. Agora, conselheiro, o problema aí nesse julgamento, no que o senhor colocou, é que aí é o seguinte, a Câmara Municipal, onde a maioria defende o Palácio Alencastro, usa esse argumento, olha, o Tribunal de Contas não reprovou, ele só recomendou. Por que é que nós, enquanto Câmara Municipal, vamos reprovar as contas do prefeito? E aí elas sempre são aprovadas, é isso mesmo. E aí é o seguinte, há de se entender que se busquem culpados, há de se entender que os verdadeiros culpados busquem culpados. Né? Porque a Câmara aponta o dedo para o Tribunal de Contas. Não, exatamente, e jamais o Tribunal de Contas disse, olha, tá assim, a Câmara que fiscaliza, a Câmara que pode tomar providências, que pode inclusive afastar um gestor, a Câmara que deveria ter tomado essa atitude. O Tribunal olha a conta, vê que não está dando... Como não fiscalizou a saúde. Exatamente. Né? Porque quando você chega nesse estado de coisas, é porque é questão de gestão. E aí eu também entendo, né? Se fosse prefeito de uma cidade como Cuiabá, e aí vai além da pergunta que você fez, tá? E vai até além do meu papel de conselheiro. Mas aqui estou dando conselhos como cidadão que eu sou, vivo aqui, tenho filhos aqui, que utilizam a saúde daqui. Então, a questão é, olha, se eu sou prefeito de Cuiabá, eu vou manter pela população, pela saúde, pela sociedade, vou manter uma relação cordial, né, com o gestor maior, com o governo do Estado. Isso não aconteceu. E isso, eu diria o seguinte, foi uma das razões que atrapalhou muito, que fez com que acelerou a situação da saúde para que ela chegasse a esse ponto. Falta de entendimento de entes políticos, dos maiores entes, dos maiores, o governador do Estado e o gestor da capital. Conselheiro, então, na sua visão, a intervenção deve continuar até o final deste ano? Ao meu julgamento, a minha sugestão ao Tribunal de Justiça é que ela permaneça até o dia 31, até o final desse ano, e que, ela se encerrando no dia 31, ou quando ela se encerrar, que haja a produção, a elaboração de um TAC, ou TAG, que é um termo de ajustamento de gestão, ou termo de ajustamento de conduta, para que, a partir daí, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, continuarão gerindo a saúde junto com o gestor, junto com o prefeito Manuel Pinheiro. Conselheiro, muito obrigado pela presença, pelas informações, e aí todo mundo, né, vai torcer para que cuidem da saúde e deixem de politicagem. Muito obrigado. Obrigada.